Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 29 de dezembro. Esta leitura é uma leitura que eu fiz para um plano anual para você ouvir ou ler a palavra de Deus. Se você desejar este plano por escrito, você entra em meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, e me envia um e-mail para neuzaqbaldini@yahoo.com.br. Eu envio para você a tabela, que eu ainda vou publicar esta tabela no meu site, mas ainda não preparei a tabela por escrito. Gravada já está sendo. Você pode até seguir os vídeos e observar os capítulos que estão sendo lidos, mas se você desejar a tabela, pode me escrever. Repetindo, meu e-mail, Neuza com U e Z, que baldini@yahoo.com.br. Você me escreve que eu te envio esta tabela da leitura anual. Então, ouça o capítulo número 13 de Apocalipse. A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, : Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Vou ler de novo, o versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Está na Bíblia. Versículo 9 do capítulo 13 de Apocalipse. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Veja bem. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vão observando que leitura difícil. Mas eu vou ler tudo o que está na palavra de Deus. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Quer dizer, 666. O cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Capítulo 14. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, ninguém conseguia aprender aquele cântico, ou vão conseguir aprender, né? Comentário meu. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou
não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Capítulo número 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei,
E eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo número 16. Você está ouvindo a leitura no plano anual da Bíblia por Neuza Baldini. Eu espero que você esteja ouvindo desde o início. Estamos terminando de gravar toda a Bíblia. Então, ouça o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Veja que são muitos mistérios neste livro. Eu disse no início e repito, é um livro para ser lido com temor, no espírito, sem que venhamos dar interpretações que nós não entendemos. São muitos mistérios. Se alguém ousa interpretar estes mistérios, não sendo esclarecido através da Bíblia, eu não tenho coragem de fazer. A única coisa que eu sei é que precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. E quem não estiver, poderá correr por todos esses sofrimentos descritos aqui nesta palavra. Que não seja eu nem você que está ouvindo esta leitura. Então ouça o capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, : Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, : Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Olha que terrível esta palavra. E ouvi outro do altar que dizia, : Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Que coisa terrível. Comentário meu. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs,
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregam no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Vou ler de novo o versículo 15 e o versículo 16. Estamos terminando esta leitura. Versículo 15 e 16. Vou repetir, do capítulo 16. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu. Para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém. Você ouviu a leitura do dia 29 de dezembro. Leitura do dia 29 de dezembro. Você ouviu os capítulos 13, 14, 15 e 16. Espero você na próxima gravação, que estarei gravando os capítulos 17, 18 e 19. Estamos quase terminando de gravar a leitura do plano anual. Então você veja o sofrimento que será daqueles que verdadeiramente não se arrependeram de seus pecados. Aqueles que, mesmo Deus enviando tantos castigos, tantas coisas terríveis, que nós não queremos nem imaginar, nós não estaremos aqui para passar por isto. Mas eles não se arrependiam, pelo contrário, ainda blasfemavam contra Deus. Hoje, no ano de 2020, nós estamos vivendo um tempo em que estamos pregando a palavra de Deus. Estamos falando que o fim está chegando. Lamentavelmente, pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor não querem voltar. Pessoas que estão no mundo, na prática do pecado e conhecem a palavra desde o seu nascimento, porque foram criados em lares evangélicos, não querem se converterem e se arrepender dos seus pecados. Pessoas que estão dentro das igrejas, dizendo-se servos de Deus, mas como o próprio Jesus disse, são lobos com pele de ovelha. São sepulcros caiados. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você que está ouvindo agora esta leitura. Vamos fazer uma reflexão de como tem sido a nossa vida. Como tem sido o nosso testemunho. Estamos vivendo um pé na igreja e um pé no mundo? Estamos sendo testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo?
Estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus? Estamos podendo dar testemunhos de Jesus por onde quer que andarmos? No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, eu gosto muito desse versículo que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, por onde andarmos, nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Por onde passarmos, nós temos que deixar o testemunho de que nós somos fiéis servidores do Senhor Jesus Cristo. Que nós não estamos de acordo com o mundo. Como o Senhor Jesus orou no Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então o Senhor Jesus nos exorta a sermos o bom sal, para não sermos pisados pelos homens. Nós somos também a luz do mundo. E o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Então, muitos estão na casa de Deus, mas estão brincando de ser crente. Eu peço misericórdia a Deus, que Deus me corrija, que Deus me exorte, que Deus me livre de estar na igreja e estar vivendo uma vida de aparência, uma vida que o Senhor Jesus vem dizer, você está na igreja, mas não está na minha presença. Então eu peço a Deus que Ele me ensine, que Ele me corrija quantas vezes necessário for. Uma vez eu estava num trabalho de consagração, eu acho que, não me lembro bem onde foi, sei o bairro, mas não me vem agora, Bento Ribeiro. Uma consagração, muita gente, muito cheia a consagração, muitos vasos, muitas irmãs à mesa. E foi dada a oportunidade a alguém para trazer uma rápida palavra. E eu gravei esse versículo. Esta pessoa leu Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso tem muitos anos, foi em 1995. Nós estamos em 2020. Eu nunca mais esqueci esse versículo, porque ele não somente falou, mas ele também ministrou uma rápida palavra. E eu fiquei pensando, Jesus amado, uma consagração de praticamente só crentes. E ele leu, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Obrigada por ouvir Neuza Baldini e por ouvir a palavra de Deus. Até a próxima gravação, se assim Deus permitir.